Sejam bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Nosso objetivo aqui é expor a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de modo que o ouvinte possa entender e, entendendo a Palavra de Deus, possa crescer espiritualmente. Se você não se inscreveu no canal ainda, por gentileza faça isso e compartilhe nas suas redes sociais. E assim vamos ampliar o reino de Deus, ampliar o conhecimento da palavra de Deus. Temos feito estudos nos Salmos e ultimamente no Salmo 119, que é um grande poema, e hoje nós vamos estudar o 14º verso do grande poema que é o Salmo 119, que abrange os versículos 105 até o 112. Diz assim o Salmo, a poesia, diz assim: Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Fiz um juramento e o cumprirei, guardarei tuas justas ordenanças. Estou muito angustiado, vivifica-me. Senhor, conforme a tua palavra. Vou ler de novo que errei a pontuação. Estou muito angustiado, vivifica-me, Senhor, conforme a tua palavra. Senhor, aceita as ofertas voluntárias dos meus lábios e ensina-me tuas ordenanças. Minha vida corre perigo constantemente, todavia não me esqueço da tua palavra. Os ímpios me armaram um laço, contudo não me desviei dos teus preceitos. Teus testemunhos são minha herança para sempre, pois são a alegria do meu coração. Inclino meu coração para sempre cumprir teus decretos até o fim. Este é o verso de número 14 do Salmo 119, da grande poesia que é o Salmo 119. Ele começa falando da luz que é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aprendi esse texto quando ainda era criança, na escola bíblica dominical. Pena que muitas igrejas hoje não estão tendo mais escola bíblica dominical. Na minha vida foi muito útil para memorizar vários textos da palavra de Deus. E este foi um deles. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Isso nos remete ao versículo 18 do mesmo salmo, aqui onde o salmista diz assim: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Desvenda os meus olhos, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. E aqui ele diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é que ilumina os nossos caminhos, a palavra de Deus que ilumina as nossas decisões, a palavra de Deus que ilumina as nossas escolhas que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. É a palavra de Deus que nos ilumina. Este versículo nos remete também a Efésios capítulo 1, versículo 18, versículo 18, quando Paulo está orando pela igreja de Éfeso, e ele ora assim, para que, tem que ler o 17 também para entender, ele está falando, lembrando de vós das minhas orações, para que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança dos santos. Muito interessante. Iluminados, ele pede para que Deus, para que sejam iluminados os olhos do vosso coração. A Bíblia na linguagem de hoje traduziu: seja iluminada a sua mente, ou tenha a mente aberta,
tenha a mente aberta para que possais entender a esperança e a herança que os salvos têm em Jesus Cristo. Então, esse texto do Salmo nos remete a este de Efésios, onde nós precisamos iluminar a nossa mente com a palavra de Deus para que tomemos decisões de acordo com a palavra de Deus, para que tomemos decisões com entendimento. Entendimento no sentido de perceber, ou entendimento igual a percepção do curso correto das ações. Então precisamos ter a nossa mente iluminada, o nosso coração, Paulo diz lá coração, mas a ideia é a mente iluminada para que eu tenha decisões e escolhas corretas, porque é a palavra de Deus que é a lâmpada para os meus pés e a luz para os meus caminhos, é a figura do salmista. A figura de Paulo é iluminados os olhos do vosso coração. E assim nós temos essa ideia muito clara de que Deus ilumina a nossa mente através da sua palavra. E não é só o salmista e nem o apóstolo Paulo, sabe o Salomão também no capítulo 6, versículo 23, ele diz assim: pois o mandamento é uma lâmpada, e a instrução uma luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Olha que interessante. Pois o mandamento é uma lâmpada e a instrução uma luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Lâmpada para os meus pés, iluminados os olhos do vosso coração. O mandamento é uma lâmpada e a instrução é uma luz. É o que o salmista está reforçando aqui. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. E por que é que tem tanta gente andando em trevas, tantas decisões erradas, tantos caminhos, guerras e etc. acontecem na nossa sociedade hoje? Jesus Cristo explicou quando veio a este mundo, no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 19 até o 21, mas eu vou ler desde o versículo 18 para que se entenda melhor o texto. Jesus Cristo dizendo assim: quem nele crê não é condenado. Quem nele crê, crer no Filho de Deus, que era ele mesmo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este, para aquele que não crê. O julgamento qual é? A luz veio ao mundo e os homens aqui é seres humanos, e os seres humanos amaram as trevas em lugar da luz, pois as suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, vem para a palavra de Deus, vem para Jesus que disse: eu sou a luz do mundo. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Porque existem tantas trevas na nossa sociedade? Porque os seres humanos amaram mais as trevas do que a luz. Porque não vêm para a luz, não vêm para a palavra de Deus, não estudam a palavra de Deus, não iluminam as suas mentes com a palavra de Deus, não deixam Jesus iluminar as suas mentes, não têm Jesus entranhado na sua mente e no seu coração para que possa cumprir os mandamentos de Jesus. Então eu preciso conhecer Deus através da sua palavra, para que eu possa ter a minha mente iluminada, para que eu possa saber o caminho correto, para que eu possa tomar as decisões e fazer as escolhas corretas na minha vida. Esse é o primeiro versículo. 105. O 106. Fiz um juramento e cumprirei. O que ele fez? Guardarei tuas justas ordenanças. Nós, no Novo Testamento, na Nova Aliança, os cristãos, nós não fazemos juramento,
Jesus Cristo ensinou isso, que não devemos fazer juramento, mas que a nossa palavra tem que ser sim quando for sim e tem que ser não quando for não. Então nós precisamos dizer sim para a palavra de Deus. E cumprir esse sim, de guardar as justas ordenanças do Senhor. E aí o versículo 107, estou muito angustiado, vivifica-me. Outra tradução traz a palavra aflitíssimo, estou muito aflitíssimo, dá-me vida. E esse versículo nos remete a 81, desfaleço aguardando a salvação, estou angustiado aguardando a tua salvação. E aqui ele diz, estou aflitíssimo, dá-me vida. A palavra de Deus é quem nos vivifica. É a palavra de Deus que vivifica, porque a palavra de Deus é a revelação de Deus a nós. Vivifica-me, Senhor, conforme a tua palavra. Então, se eu me sinto extremamente angustiado, e isso eu já experimentei muitas vezes, eu me volto para a palavra de Deus. Me volto para a Bíblia Sagrada, vou lá ler a palavra de Deus, vou estudar a palavra de Deus e o nosso coração vai ficando leve, vai ficando sem angústia. A palavra de Deus vai limpando a nossa mente, o nosso coração e nós vamos ficando vivificados. Vivifica-me com a tua palavra. Então, se você está angustiado hoje, que você que está me ouvindo está angustiado ou aflitíssimo, como disse o texto, peça para o Senhor da vida, conforme a tua palavra. Mas você tem que ir lá ler a palavra de Deus. Se quiser, ler esse Salmo 119, versículo 105 em diante. E Deus vai te trazer consolo através da sua palavra. Deus vai trazer vida através da sua palavra. O versículo 108 é muito interessante. Senhor, aceita as ofertas voluntárias dos meus lábios. Muito interessante que Hebreus capítulo 13, versículo 15, o escritor aos Hebreus nos fala de que, assim por intermédio dele, de Jesus, ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que declaram publicamente o seu nome. Sacrifício de louvor. Senhor, aceita as ofertas voluntárias dos meus lábios e ensina-me as tuas ordenanças. Sacrifícios de louvor, palavras voluntárias, ofertas voluntárias dos meus lábios. Nos remete também ao Salmos 19, versículo 14, que também aprendi lá na minha infância, na escola dominical, né, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios, Senhor, aceita as palavras dos meus lábios, aceita as ofertas voluntárias dos meus lábios, sacrifício de louvor, diz o escritor aos Hebreus, e ensina-me as tuas ordenanças. Então Deus quer de nós o nosso louvor, a nossa oferta com os nossos lábios, bendizendo, dizendo graça às pessoas que nos ouvem. Paulo aos Efésios diz que a nossa palavra precisa transmitir graça aos que nos ouvem. Então aqui o salmista usa a figura de ofertas voluntárias dos meus lábios. Como tem sido a tua fala na edificação das pessoas que te ouvem? E ele termina o versículo dizendo, e ensina-me tuas ordenanças. Precisamos estar sempre pedindo para o Senhor. Ensina-me as tuas ordenanças. Mas essa oração precisa ser acompanhada da leitura e do estudo da palavra de Deus. Senão nós não vamos aprender nada. Ensina-me as tuas ordenanças. Minha vida corre perigo constante, todavia não me esqueço da tua lei. É aquilo que o salmista sempre repete aqui nos versos do salmo dele, que os inimigos estão sempre à sua espreita, querendo lhe dar uma rasteira, lhe aplicar um golpe, querendo derrubá-lo.
e ele diz: a minha vida corre perigo constante. Constantemente eu corro perigo. Todavia, mesmo no perigo, mesmo tendo os meus inimigos no meu encalço, eu não me esqueço da tua lei, não me esqueço da tua palavra. Estou sempre atento à tua palavra. Então é muito importante essa questão de que quando nós estamos sendo perseguidos, ou quando estamos passando por uma dificuldade muito grande, a nossa tendência é esquecer da palavra de Deus. Mas o salmista aqui reforça: a minha vida corre perigo constantemente, todavia eu não me esqueço da tua lei. Então, quando a gente se depara com algumas circunstâncias desagradáveis na nossa vida, a nossa tendência é se esquecer da lei de Deus, é soltar o palavrão, é ficar irado, é tomar decisões sem pensar. Mas aqui o salmista está dizendo: mesmo que eu esteja correndo perigo o dia todo, eu não me esqueço das tuas ordenanças. Por quê? Porque a palavra de Deus estava na sua mente, estava gravada no seu coração. Ele tinha conhecimento da palavra de Deus e tinha conhecimento experiencial de Deus na sua vida. Minha vida corre perigo constantemente, mas eu não me esqueço da tua lei. Continuando o versículo 110, os ímpios me armaram um laço, que eu falei agorinha, contudo não me desviei dos teus preceitos. Ele repete a mesma verdade. Versículo 111, teus testemunhos são minha herança para sempre, pois são a alegria do meu coração. A outra tradução diz: os teus testemunhos ou a tua palavra são o meu legado. Os teus testemunhos são o meu legado, é aquilo que eu aprendi, é aquilo que eu herdei, é a tua palavra. Aí vem a responsabilidade nossa como os pais de deixarmos a palavra de Deus gravada na mente e no coração dos nossos filhos. Precisamos tomar o máximo de atenção nisso para não errarmos. Porque se nós errarmos, com certeza o inimigo não vai errar e vai colocar a palavra dele na mente das nossas crianças. Então é importantíssimo essa questão. Os teus testemunhos são minha herança para sempre. Qual a herança que nós estamos deixando para os nossos filhos? Pois são a alegria do meu coração. Eu fico alegre em deixar a tua palavra como herança para os meus descendentes. São a alegria do meu coração. E por fim, o último versículo do verso diz: inclino o meu coração para sempre cumprir teus decretos até o fim. Inclino o meu coração, inclino a minha mente, estou disposto a cumprir os teus decretos até o fim. A minha mente, o meu coração, o meu corpo, o meu eu interior está disposto a cumprir os teus decretos. E isso é a alegria do coração dele, diz o versículo anterior. Então, que esta seja a inclinação dos nossos corações também, que essa seja a inclinação do meu coração e que seja a inclinação do seu coração, de cumprir os decretos do Senhor. E para cumpri-los, eu preciso conhecê-los. E para conhecê-los, eu preciso lê-los, estudá-los na palavra de Deus. Que Deus os abençoe. Muito obrigado por me ouvir.